Boa tarde, eu me chamo Débora Andrade, eu sou professora da Universidade Federal Fluminense, professora do curso de História, do Departamento de História. Esse é o canal POC, e nós temos estamos realizando uma série de palestras com convidados especiais, e a palestra de hoje vai ser com a professora Danila Guiar. Eu vou apresentá-la. A palestra intitulada Interpretações da América Latina, Diálogos entre Marxismo e Decolonidade. A professora é professora adjunta da Universidade Federal da Paraíba, tem doutorado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Campina Grande, tem pós-doutorado em Sociologia Contemporânea pela UFRN, em Ciências Sociais pela Unicamp. Ela é pesquisadora do Grupo de Estudos Praxis, Estado e Luta de Classes, é pesquisadora do grupo também, Laboratório de Educação, Novas Tecnologias e Estudos Étnico-Raciais, e ela pesquisa temas como movimentos sociais e marxismo na América Latina, teoria pós-colonial, estudos subalternos e decolonidades, entre outros temas. Ela tem mais de 20 artigos e capítulos de livro, e é autora do livro Estado, Governos, Pós-Neoliberalismos e Luta de Classes na América Latina, a agonia dos atalhos nos caminhos da mudança social. Então, eu vou passar agora para a professora Danila, que vai começar a sua palestra, depois passamos às perguntas da audiência. Obrigada, Débora, pelo convite, pela apresentação. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando aqui com a gente agora, né? E posteriormente para quem estiver assistindo no canal. Eu me chamo Danila, como já foi dito. Fiquei muito animada, né, quando eu recebi o convite da Débora, que é a coordenadora do LAPOC. É sempre importante perceber que nossas pesquisas têm se difundido, né, ganhado leitores, interlocutores, e a gente conversava aqui um pouco antes da atividade começar, e a Débora contou que utilizou um dos textos que foram fragmentos, né, da minha tese de doutorado na disciplina que ela vem ministrando. Então, eu sei que alguns de vocês aqui já têm contato, né, com leitura relacionada a movimento decolonial, ao argumento pós-colonial e às epistemologias latino-americanas, né? Esse foi o meu tema de tese de doutorado, e justamente na minha tese, né, defendida em 2017, eu procurei ali entender um pouco quais eram as relações, né, se era possível estabelecer algum tipo de diálogo frutífero entre a perspectiva decolonial e o marxismo, né? Claro, para isso também me debrucei diante de toda a heterogeneidade, né, presente no movimento decolonial, essa agenda de pesquisa, né, que a gente vai discutir um pouco hoje, e que aqui no Brasil a gente tem uma recepção tardia, né, ainda desse debate relacionado, por exemplo, a outros países na América Latina que já estão pensando os limites e as tensões, né, dentro da decolonialidade. Bom, para hoje, a ideia é que a gente traga aqui nesse momento de apresentação algumas observações, né, sobre a agenda de pesquisa decolonial e as aproximações e dissidências, né, com o marxismo e com a própria relação com a recepção do marxismo na América Latina. E dentro disso, o primeiro aspecto que é muito importante de se destacar e que eu gostaria de destacar é justamente essa não homogeneidade, né? Nem na perspectiva decolonial, nem no marxismo. E há uma diversidade institucional, geracional, disciplinar e, principalmente, de conclusões políticas, né, entre os principais representantes do chamado giro decolonial. E, sem dúvida, né, mesmo com essa tardia recepção no Brasil, esse argumento metodológico, né, tem se popularizado um pouco mais no meio acadêmico, claro que de forma também distinta em cada área do saber, chega primeiro ali na linguística, na educação, nas ciências sociais. Débora me contava que um pouco agora na história, né, se começa a falar também
a partir dessa perspectiva crítica. E uma outra observação também que é válido destacar logo de pronto é que não há uma proximidade direta ou não existem, na verdade, autores decoloniais que abertamente se reivindicam marxistas. A gente tem aqui, e é sobre isso que eu quero conversar com vocês, né, que a gente dialogue, algumas proximidades metodológicas da perspectiva decolonial com o marxismo, né, e com o marxismo não hegemônico, com o marxismo em sua vertente não eurocêntrica. Mas, dentro dessas curiosidades, né, a respeito do marxismo, da recepção do marxismo na América Latina, sempre me interessou também entender, por exemplo, como os marxistas que vieram depois de Marx, de Engels, abordaram as questões políticas reais colocadas pelo domínio colonial da Europa, da América do Norte, em África, Ásia, na América Latina, né? Como toda a tradição marxista tem dialogado a partir de uma possibilidade de não fechar a exclusividade da classe operária como único sujeito revolucionário. Então, é nesse rechaço ao domínio colonial, né, ao meu ver, que reside aí uma convergência entre essas duas perspectivas aqui levantadas, né? E postular o próprio conceito de colonialidade como um conceito-chave para a compreensão da nossa realidade representa também um avanço importante, né, na análise concreta da nossa sociedade, e mesmo dentro de uma perspectiva crítica e política, a gente entende essa enorme contribuição do movimento decolonial, né? E essa grande contribuição, né, pensar o que é a colonialidade, vem de um desses representantes, do peruano Aníbal Quijano, e essa perspectiva da colonialidade, né, que nos permite também pensar avanços numa teoria sociológica contemporânea, com teoria crítica, e também a partir de uma perspectiva marxista. Mas, antes de tudo, é importante também a gente entender de onde surge o movimento decolonial, né? Qual é o contexto político, quais são as discussões, né, que formam ali aquele terreno fértil para o desenvolvimento da perspectiva decolonial. E esse conjunto, né, diversos de autores. E esse hoje chamado Giro Decolonial, o movimento decolonial, é de fato um dos coletivos mais importantes, né, de autores majoritariamente latino-americanos e que estão ali nascendo de um processo de maturação, de mudanças que as ciências sociais vinham enfrentando, né, principalmente aqui no subcontinente, no que se refere à sua reconstrução, a reconstrução, né, das ciências sociais por diferentes correntes do pensamento crítico. E nesse sentido que unificava, assim, de pronto o grupo, né, esse grupo que se reunia em importantes eventos, fóruns sociais, né, que estavam também ligados a movimentos sociais, era a análise, era a busca por analisar a maneira em que o mundo se desenvolve na atualidade, né, partindo de uma investigação política global das relações sociais, né, de modelos e teorias de conhecimento que servem para interpretar as diferentes temporalidades e localidades de poder e de conhecimento, né, aqui na América Latina, na América Central e Caribe. Então, buscam também, nesse sentido, avançar em termos de independência, libertação e emancipação de sociedades exploradas pelo racismo, pelo imperialismo e pelo neocolonialismo. Então, o tema da raça, né, de entender essa classificação racial da sociedade é também uma perspectiva importante para o movimento decolonial, né? Essa guinada intelectual, ela também pode ser creditada ao desenvolvimento de duas perspectivas que ecoam para além do universo anglo-saxão, né, ali na década de 70, 80, que são os estudos subalternos e a perspectiva pós-colonial. Essa discussão é um pouco do que está naquele artigo que vocês leram, né, na semana passada, da minha autoria, onde eu discuto como essas perspectivas teóricas, né, que permitem reconstruir os espaços de emissão de discursos
em sociedades que se instala o saber-poder da colonialidade, né, como que essas duas teorias se destacam nesse resgate da história, do conhecimento dos grupos subalternos e da luta por autonomia, né, desses grupos aí de vertente que teria, né, nesse conceito essa origem gramsciana também. Eu vou apresentar muito rapidamente esse argumento, né, sobre essas duas teorias, porque eu sei que vocês já tiveram esse primeiro contato, mas como tem também outras pessoas aqui nos acompanhando, é importante fazer esse resgate. Bom, o que é, então, a teoria pós-colonial, né, quando ela surge na academia? A expansão da teoria pós-colonial se dá fundamentalmente com a obra Orientalismo, que é lançada em 1978 pelo palestino Eduard Said, e essa obra, né, refletiu com mais afinco sobre uma divisão que Said chama de divisão geográfica imaginária do mundo, né, em que estamos imersos. E o Said ele buscava recuperar uma dimensão crítica e política dessa representação do outro, né, desde uma perspectiva eurocêntrica, que faz parte de uma construção de sistema de opressão colonial, né, como a gente está vendo aqui essa disputa entre nações que se dizem desenvolvidas e que querem, né, exercer hegemonia sobre as nações não desenvolvidas em conflitos sangrentos, como tem sido o genocídio, né, na Palestina. Então, cabe destacar, né, que, nesse momento, junto com o surgimento do chamado argumento pós-colonial, né, a perspectiva pós-colonial, um grupo de historiadores indianos, chamado Subaltern Studies, também, né, ali na década de 70 e 80, estava utilizando essa perspectiva de recuperar uma história integral de grupos subalternos, né, invisibilizados pelas narrativas hegemônicas mundiais. Então, esse grupo também estava claramente inspirado no marxismo gramsciano, um marxismo gramsciano um pouco distinto, né, do marxismo radical, né, do militante italiano Antonio Gramsci, mas ainda de inspiração gramsciana, né? A gente pode, talvez, depois discutir um pouco sobre isso no debate. Mas são movimentos, né, os estudos subalternos indianos, que inclusive recuperam a obra do Gramsci numa época em que, inclusive na Itália, sua obra estava adormecida, né? E junto com a obra do Said, com também a obra da indiana Gayatri Spivak, Pode o Subalterno Falar? Aquele livrinho curtinho, né, que é um discurso, também são dois movimentos, né, são duas perspectivas que estão ali sacudindo o papel, né, sacudindo a academia e criticando também o papel dos intelectuais, né, dos intelectuais ocidentais, e problematizando o sujeito subalterno, né, a prática do intelectual pós-colonial, né, e se referindo também a sujeitos que não podem ser ouvidos, que não têm voz, né, o papel dos intelectuais, né, em compactuar ainda com o colonialismo, com a colonialidade. Então, essas duas perspectivas, né, pós-colonial e estudos subalternos, elas ganham primeiro um destaque, né, no mundo anglo-saxão, chegam, né, nos estudos das humanidades, principalmente ali num grupo, né, nos Estados Unidos que chamava Culturas Estrangeiras, né, onde se abriu espaço para estudar pós-modernismo, estudos culturais, teoria feminista e, claro, teoria pós-colonial e estudos subalternos. Nesse momento, haviam alguns intelectuais latino-americanos também, né, nesse grupo de culturas estrangeiras. E esses intelectuais latino-americanos, eles, né, foram também absorvendo um pouco dessa crítica epistemológica e teórica que estava respondendo a mudanças que o mundo estava enfrentando, né, em termos de domínio colonial, né. E, assim, essas perspectivas ganham espaço na academia norte-americana e na América Latina, né? O argumento giro decolonial vai ganhando espaço aí, então, na década de 90, né, em outros países
tendo como grande marco o lançamento da obra do Aníbal Quirrano. Vocês vão me ouvir citando o Quirrano algumas vezes pela importância que ele tem para o grupo. Em 92, ele lança uma obra de título Colonialidade, Modernidade, Racionalidade, que assume justamente esse compromisso ideológico com os periféricos, né? Então, junto a essas elaborações teóricas e a esses reflexos, né, no mundo acadêmico e fora dele, é muito importante que a gente destaque que as 2 primeiras décadas do século XXI foram décadas que na América Latina, né, a gente viveu aqui na América Latina mudanças políticas importantíssimas, né, que trouxeram para a gente esse desafio de responder teoricamente também essas disputas e esse anti-neoliberalismo que a gente experimentava aqui na América Latina, né? Então, os intelectuais decoloniais, eles estão ali respondendo a um momento, né, de guinada teórica, né, e de reflexo do argumento pós-colonial, mas também estão dialogando com o momento político vivido na América Latina, né? Bom, então a década de 90 foi muito importante nesse sentido, né? É em 98, por exemplo, que se lançam, né, que esses intelectuais que trabalhavam em universidades estadunidenses lançam o Grupo Latino-Americano de Estudos Subalternos, né, composto por pesquisadores e pesquisadoras também da América Latina. E nesse manifesto inaugural do ano de 98, foi ressaltado que o Grupo de Estudos Subalternos Indianos, né, era a grande inspiração, mas também as lutas locais foram fundamentais, né, no estímulo à criação do Grupo de Estudos Latino-Americanos, como, por exemplo, a Revolução Mexicana, a Revolução Cubana, nicaragüense, e era também uma forma de dialogar teoricamente com esses movimentos políticos. Posteriormente, o Grupo Latino-Americano de Estudos Subalternos se modifica, né, para Grupo Modernidade e Colonialidade, que é como eles, né, se identificam ainda hoje, e ainda é um grupo de investigação bem diverso. Eu vou destacar alguns dos principais, né, componentes desse grupo, que foram os que eu tive mais proximidade, né, na minha escrita de tese, e aí a gente pode também prestar atenção nessa diversidade geracional, né, de área teórica. Então, os principais deles são o semiótico argentino Walter Mignolo, o sociólogo venezuelano Edgar Lander, o antropólogo colombiano Arturo Escobar, o filósofo argentino Henrique Dussel, Fernando Coronil, também antropólogo venezuelano, o sociólogo estadunidense Immanuel Wallerstein, o Aníbal Quirrano, já falei algumas vezes, né, sociólogo peruano. Esses faziam parte, né, do grupo clássico da década de 90. E, contemporaneamente, né, nos anos 2000 e até hoje, se juntam a essa perspectiva epistemológica o filósofo colombiano Santiago Castro Gomes, o sociólogo porto-riquenho Ramon Grossfogel, o conhecido sociólogo português Boaventura de Souza Santos, a linguista estadunidense Catherine Walsh, a semiótica argentina Zuma Palermo, o filósofo porto-riquenho Nelson Maldonado Torres, Maria Lugones, né, argentina, uma grande teórica do feminismo e subalternos, e eu posso ter deixado de fora aí mais alguns nomes, mas esses são de fato os intelectuais relevantes que contribuíram com a formação e a reelaboração do grupo, né, agregando temáticas como a questão étnica, a filosofia subalterna, o feminismo latino-americano contemporaneamente, né, e a crítica, na verdade, é um modelo eurocentrado, heteronormativo e cristão, né? Então, são perspectivas, né, eurocêntricas que aparecem a partir de diversos marcadores, né? Então, vocês devem ter percebido aqui nessa lista que eu falei,
a presença forte da Argentina e do México, né, em que eles concentraram a produção teórica anti-eurocêntricas a partir de uma perspectiva crítica. Por outro lado, a gente percebe também a ausência do Brasil, né, nessa gama de autores decoloniais. Bom, não sei se eu estou indo rápido, se está tudo ok até agora. Eu estou fazendo essa recuperação, né, mais teórica, e aí, agora, nesse segundo momento da fala, a ideia é pensar os tensionamentos e os limites, né, as críticas à perspectiva decolonial. Então, eu vou terminar essa primeira parte de apresentação para pensar as divergências, né, substantivas dentre os próprios membros do grupo, né? Bom, nesse momento, né, em que esses autores se reuniram primeiro, com esse manifesto inaugural, na década de 90, não foi um movimento menor, né? Eles estavam muito ligados a um debate mundial, né, relacionado a uma crítica colonial, mas também a atuação dos movimentos sociais que sacudiam a região e rechaçavam o neoliberalismo, né, e que nos anos 2000 tem esse ápice. Né? Esse momento de crise do neoliberalismo estimulou interpretações sobre a formação social do subcontinente, também debates sobre a questão da desigualdade e da diversidade, né, e da multiculturalidade. E aí, nesse momento, foi imprescindível a interseção entre classe e raça como temas essenciais. E a gente pode destacar, né, como esse momento de mudanças, né, no cenário político latino-americano, antes mesmo da eleição do Hugo Chávez na Venezuela, né, que inaugura a chamada onda rosa dos governos latino-americanos, mas antes disso, os movimentos sociais, né, que estavam, de fato, estimulando novos governos, né, e novas formas de representação que, né, respondessem às suas demandas. Então, o movimento piqueteiro na Argentina, o movimento cocaleiro na Bolívia, o movimento indígena peruano e equatoriano, o MST no Brasil. Esse foi o cenário de disputa que fomentou o terreno, né, para esses projetos políticos posteriores, nacional-populares, pós-neoliberais, há uma diversidade também de caracterizações, né, desses governos que iniciam ali com a presidência do Hugo Chávez na Venezuela em 98, depois com o próprio Lula no Brasil, né, com seu primeiro mandato em 2002, Evo Morales na Bolívia em 2005, Rafael Correa no Equador, e uma outra, né, sequência de presidentes na Argentina, no Uruguai, né, caracterizados como essa onda rosa. E quanto à produção, né, coletiva do grupo Modernidade e Colonialidade, é marcante uma coletânea que é organizada pelo Edgardo Lander. Ela é publicada em 98 pela primeira vez, a partir na verdade, em 2000. É publicada em 2000 e ela é resultado de um grande encontro realizado na Universidade Central da Venezuela, em 98, e essa coletânea se materializa num livro, né, de título Colonialidade do Saber, Eurocentrismo e Ciências Sociais, Perspectivas Latino-Americanas. Esse livro é lançado em 2000, em Buenos Aires. Em 2005, é lançado em português pela Claxo, né, Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, e até hoje é um dos livros mais acessados no site da Claxo. Né? Esse é um momento realmente de repercussão e onde essa produção intelectual desse grupo ganha também interlocuções, né, em universidades latino-americanas diversas. Vejam como a gente está atrasado, né, em relação a isso. Início dos anos 2000, a gente está em 2023. E hoje se destacam, na verdade, as convergências substantivas entre os seus próprios membros. Alguns deles, né, já são falecidos, como o Aníbal Quijano, né, que faleceu em 2018, e há uma disputa permanente, né, na verdade, das definições conceituais
né, desses conceitos bastante utilizados pelo grupo, como colonialidade, decolonialidade, de onde veio, quem lançou primeiro, eles estão nesse pé de guerra, né? Cabe mencionar nesse sentido de divergências entre eles, né, e foi esse também um argumento que eu trouxe na minha tese, que existe, na verdade, uma primeira separação, né, desde do início, que são aqueles autores decoloniais mais distantes do marxismo, né, inclusive antimarxistas em alguma medida, e os autores decoloniais clássicos, que, em certa medida, principalmente a partir de suas metodologias, dialogam com o marxismo. Eu destaco, né, entre os antimarxistas, o Walter Mignolo. Ele é cunhador de um termo chamado pensamento fronteiriço, que eles falam que é desse termo que surge o termo decolonial. O pensamento fronteiriço, para o Mignolo, é uma perspectiva, é um pensamento, né, que não pode ignorar o pensamento da modernidade, mas que tampouco pode subjugar-se a ele, ainda que o pensamento moderno seja de esquerda ou progressista. Então, ele lança ali uma crítica igual, né, à direita e à esquerda política, aos militantes latino-americanos, né, de esquerda, né. Também se destacam como antimarxistas Edgar Lander, Grossfogel. São autores que salientam, na verdade, a necessidade de rompimento com todas as grandes narrativas mundiais. E eles incluem o marxismo como algo homogêneo e dentro dessas grandes narrativas eurocêntricas também, né? E muitas vezes essa crítica decolonial antimarxista reproduziu, né, através das obras desses autores, uma leitura estreita do marxismo, que é a leitura dominante na América Latina, ou, pelo menos, vulgarmente mais expandida, né, seja nas suas variantes social-democrata como stalinistas. Esses autores decoloniais aqui descritos chamam ao debate algumas categorias, na minha interpretação, que já foram trabalhadas na perspectiva marxista, né? E mesmo que não sejam postas como sinônimos, na sua essência, se apresentam como semelhantes. Então, há uma crítica profunda ao marxismo e um desconhecimento do que o marxismo anti-eurocêntrico ou do marxismo latino-americano realizou, né? Por exemplo, categorias trabalhadas por Gramsci, né, podem ser identificadas, né, tirando o antimarxismo, com o que Mignolo fala, né, quando ele fala da importância da manutenção de uma matriz teórica colonial de poder para o exercício da colonialidade. Né? O que seria essa matriz colonial de poder, senão o exercício de hegemonia que Gramsci descreve, né, nos Cadernos do Cárcere? Quando ele destaca, por exemplo, a importância de se avançar, né, o Mignolo, num projeto descolonizador das ciências, no saber, né, algo que também trabalhado pelo Edgar Lander, nós podemos entender que o Gramsci também fez esse movimento quando ele estava elaborando a importância do papel dos intelectuais, né, como cimento histórico de um novo bloco hegemônico no poder, né? Então, a maneira como esses intelectuais decoloniais dizem romper com o marxismo, né, trazendo o marxismo como uma perspectiva totalizante, e sem entender, na verdade, o papel da luta de classes, né, e a carga revolucionária e desses conceitos, né, de autores que na verdade, alargam e tornam o marxismo mais criativo, né, a partir de análises de sociedade de desenvolvimento desigual, como fez o Gramsci na Itália, como fez uma série de intelectuais como José Carlos Mariátegui aqui na América Latina, né? Eles estão, na verdade, transitando ali nas estratégias teóricas e também modificando as consequências políticas, né, que esses conceitos estão apresentando. E, de certa forma, esses autores, ao desconsiderar uma perspectiva local em relação ao internacional, estão trazendo um essencialismo latino-americano para pensar nossa realidade, que também já caracterizou os momentos de recepção do marxismo na América Latina
né, na década de 20, na década de 30, quando a obra do José Carlos Mariátegui, que a gente vai falar um pouco mais para frente, estava também ali estabelecendo um debate sobre esse diálogo, né, entre Marx e a nossa Latinoamérica. E não é secundário destacar também, né, que os autores decoloniais eles estão escrevendo na década de 90, né, um momento em que o marxismo vivia esse momento dicotômico importante e que a gente pode indicar, né, sintomas para essa divisão desses pensamentos, estratégias, assimilações teóricas entre esse grupo de intelectuais latino-americanos contra o marxismo, né? Muitos autores identificam como o fim do socialismo real, né? O enfraquecimento dos partidos comunistas existentes no mundo, e estão ali tentando, de fato, ocupar esse espaço, né? A agenda decolonial tenta ocupar um espaço deixado pela crise do marxismo. Então, era importante para alguns deles mostrar essa separação, essa dissidência, né? E rejeitar, de certa forma, o marxismo. Mas, enfim, se viviam também outras perspectivas, né? E aí eu destaco, quanto a autores que também têm, né, uma maior presença, né, na academia e uma maior discussão e obras que, na verdade, são debatidas, o Henrique Dussel e o Aníbal Quijano, mais próximos à teoria marxista, né, com uma proximidade, claro, distinta, mas que estão ali também olhando para o protagonismo dos movimentos sociais, né, que fez crescer esse leque de teorias que apontam para, em alguns modelos, o fim da centralidade da categoria trabalho, o fim da própria classe trabalhadora como sujeito político de transformação e a negação da política, né, em última instância. Alguns autores eles entendem, né, essa importância de se pensar a dimensão internacional para pensar as formações sociais latino-americanas, as nossas chagas sociais. Então, isso faz com que eles se aproximem mais do marxismo, né? Tendo como pano de fundo para suas obras, para suas análises conceituais, o próprio capitalismo mundial em análise dialética com as nossas questões concretas, né? Por exemplo, o Henrique Dussel, né, esse é um filósofo argentino que foi exilado para o México. Ele desenvolveu, e a gente precisa conhecer muito do Henrique Dussel, ele tem uma obra importantíssima, ele é um dos caras que mais conhece Marx no mundo, lendo inclusive do alemão, e a gente conhece muito pouco do que ele produz, né, porque ele ainda está vivo, inclusive. Ele lança, em 1975, vejam, é anterior, inclusive, ao movimento decolonial, uma primeira obra, né, que ganha essa projeção, que é a filosofia da libertação na América Latina. Ele propõe uma mudança no ponto de partida do estudo, né, tendo como base o oprimido, indo de encontro às tendências modernas da época. Ele buscava, nesse sentido, se libertar das ideologias de dominação, né, a partir da filosofia, e também da situação de dependência. Ele estava realizando, né, desde a década de 70, e se junta ao movimento decolonial, nesse desafio, né, que é um desafio interdisciplinar, de efetuar um giro descolonizador, uma guinada, né, descolonizadora no saber, na teoria social latino-americana, que modificaria a forma de se produzir saberes, né, partindo também, né, da dialética da totalidade para suas formulações. A proximidade do Dussel com Marx se dá através da filosofia, mas também ele estudou com muita seriedade, não só o Grundrisse, mas a economia política de Marx, né? Ele tem uma importância e tem uma proximidade com a teologia da libertação, né? Com a filosofia da libertação, que se transforma no cristianismo da libertação, teologia da libertação, essa junção do marxismo com o cristianismo, né? Enfim, então, discutido pelo Michel Louis em algumas obras. E ele se aproxima da teologia da libertação, mas também da teoria da dependência, a partir do marxismo, né?
ele entende essas duas, são duas de suas fontes. Ele descobre, por exemplo, a categoria de povo pobre, né, que é uma categoria bastante utilizada, né, por um cristianismo da libertação na América Latina, e o Dussel ele encontra em Marx o instrumental teórico crítico para essa compreensão da realidade de sua região, né, para ele entender por que aqui, no que ele chama, né, a periferia do mundo, por que existe uma pobreza, né, tão elevada, por que existe uma grande maioria de gente pobre, né, no sul global. Então, ele vai, né, se aproximar da teoria da dependência, né, para entender essa transferência de valor para o centro e como essa transferência de valor condiciona, né, essa maioria dos seres humanos à subsunção pelo capital, alienando-se da sua própria cultura e também, né, dos meios para reproduzir a própria vida. Bom, ele vai assim se aproximando, né, desse estudo dos que seriam os marginalizados e excluídos do sistema capitalista dominante. Deixa eu olhar aqui meu tempo. Tudo tá ok, né, Débora? Bom, então o Henrique Dussel, né, essa ética da libertação do Dussel nasce da leitura de Marx, né? O Aníbal Quijano, por sua vez, que eu destaco como o mais conhecido dos autores decoloniais, né, o que impulsiona realmente uma sociologia crítica nos últimos tempos na América Latina, né, sua obra já ganhou uma estabilidade, já é bastante debatida há algum tempo, publicada, né, em diversas línguas. Ele executa uma importante missão teórica, né, ao destacar em seus escritos a função que a América Latina desempenhou no desenvolvimento do capitalismo, né? Por isso também é importante, e eu destaco sempre como que o Quijano é central para o grupo Modernidade e Colonialidade, né? Porque é ele que lança o conceito colonialidade do poder. E esse conceito, colonialidade do poder, ele guarda uma centralidade para o grupo Modernidade e Colonialidade compatível com o papel desempenhado, né, pelo conceito de mais-valia para o marxismo. Então, é, de fato, um conceito destacado por ele, mas é mais do que essa ideia individual de um autor latino-americano, né? Claro, trata-se de um conceito cunhado ali num processo de criação coletiva, né, que se projeta a partir da medida que se está enunciando experiências em um momento de mudança epistemológica, de disputas, de crise, né? E a construção da sociologia crítica do Quijano se dá com esse profundo diálogo, né, com a história do subcontinente. Nós destacamos que esse pensamento crítico do Quijano se propõe, na verdade, a pensar uma disputa pela renovação epistêmica, teórica e política das alternativas, né, dos grupos subalternos frente às tendências de poder capitalista mundial. O Quijano ele está observando o movimento da realidade social, o protagonismo das lutas do movimento indígena peruano junto à classe trabalhadora, em algum momento da sua vida, ele também se aproximava ali de um anti-estatismo. Então, no seu período de maturidade intelectual, Quijano acho que escreve desde a década de 70, pelo menos, e aí, na década de 90, ele chega, né, no que ele chama de colonialidade do poder, né, uma forma de organização política, né, que ele denomina de colonialidade. É um processo que não se finda com o colonialismo clássico, né? Essa relação social, né, de colonialidade do poder advertida pelo Quijano confere um salto qualitativo ao entendimento da particularidade do racismo na América Latina, né, do racismo atrelado ao capital, enquanto relação social, assim como a gente entende hoje o racismo estrutural no Brasil, né, proposto pelo movimento negro, popularizado na obra do Silva Almeida, né? O racismo do Quijano, e aí ele está pensando, claro, uma racialidade outra, né?
a racialidade indígena no seu país de origem, o racismo, nesse sentido, assumiria, em nossa formação social, uma face de alienação, né, da alienação, né, e mesmo partindo dessa base material, se ramificaria em finalidades ideológicas, políticas e culturais de classificação e hierarquização. E é verdade que o Quijano desenvolve, né, esse seu principal conceito num momento, né, de distanciamento com o marxismo. Diferente do Dussel, o Quijano ele não tinha esse diálogo próximo com o Marx. Ele era um interlocutor muito próximo do Mariátegui, né, o grande primeiro marxista latino-americano. Mas o Quijano ele não perde essa chave crítica ao idealismo, né, a valorização das formas concretas da leitura da sociedade para a produção das ideias, né? Ele tem um artigo naquela coletânea que eu mencionei do Edgardo Landé, Colonialidade do Poder, Eurocentrismo e América Latina, que também é uma obra importante, é uma sistematização muito importante desse desenvolvimento teórico que ele vem fazendo desde a década de 90, né, que descreve a legitimação de uma dominação típica para a América Latina, né, onde a relação capital-trabalho se potencializa no sentido de exploração pela raça. Para o Quijano, isso seria uma racionalidade específica do pensamento eurocêntrico, né, entendida como ele não descura uma análise das diferenças de classes também nesse sentido. E ele fala de uma divisão racial do trabalho, né, um movimento parecido aqui com o que Lélia Gonçalves e Carlos Rassenbalg fizeram no Brasil, né? Aquela obra Lugar de Negro. Então, ele está pensando a questão racial também relacionada à questão da dependência, do desenvolvimento. E ele anuncia, com esse conceito, uma dupla pretensão, né? Ele denuncia as continuidades das formas coloniais de dominação via produção do conhecimento, né? Pensando cultura e educação nesse sentido amplo dos termos, e também pelas estruturas do sistema mundo capitalista moderno colonial. Por outro lado, ele também fala da necessidade de atualização do debate colonial, né, que se prolonga a partir de processos que não teriam sido superados com a chamada modernidade. Né? Ele está escrevendo isso em 2005. Eu recomendo muito a leitura desse artigo. No Quijano, o que eu destaco é a historicidade, né, característica do seu pensamento. E isso é uma premissa marxista também, né? O autor, ele, nesse sentido, não parece representar, entre os intelectuais dessa corrente decolonial, um antimarxismo ou um essencialismo latino-americano, nessa sua nacionalização do pensamento, né? O Quijano, ele pensa uma relação dialética de centro e periferia, né? E o eixo de sua crítica é a crítica radical ao ocidental-centrismo, conferindo ao Quijano a inserção no que a gente chama de contra-hegemonia nas ciências sociais, né? Então, ter como objeto de estudo a totalidade social, né, as mudanças no terceiro mundo, a investigação de uma racionalidade alternativa contribui para que as ideias do Quijano também possam ser lidas, né, em diálogo com a perspectiva marxista. Claro que com limites, né, estabelecidos pelo próprio Quijano, com essa proximidade, né, porque o Quijano, muitas vezes, ele também dá ênfase a um aspecto homogeneizante no marxismo, né? E também nós percebemos, às vezes, na leitura do Quijano, a ausência do reconhecimento de um sujeito social da transformação e da emancipação em sua crítica, né, à civilização ocidental, né? E essa ausência de um sujeito político que possa, né, levar a cabo uma transformação social faz com que, pelo menos de forma aparente, em suas conclusões políticas, a gente não enxergue essa possibilidade de transformação da sociedade, né, como a gente via, por exemplo, nas conclusões políticas do José Carlos Mariátegui. O José Carlos Mariátegui, esse sim, era um marxista convicto e confesso, como ele dizia,
também peruano, um autor que debatia a partir das ideias, né, socialistas, o diálogo de Marx para a América Latina, sem perder de vista também as especificidades do desenvolvimento, né, do capitalismo no Peru. Ele tem um livro importantíssimo chamado 7 Ensaios de Interpretação da Realidade Peruana, e esse é um livro que é a primeira análise de uma formação social latino-americana, né, do Peru. E eu considero o Mariátegui um decolonial na raiz do termo, né? E o Mariátegui, ele remete-nos, com sua permanente inclinação à polêmica, à necessidade de resgatar a contradição e o pensamento crítico no desenvolvimento do pensamento marxista. Ele é um autor muito criativo, né, dentro desse diálogo de Marx com a América Andina. O Mariátegui, ele teve um tempo também exilado, né, na Europa, passou um tempo de sua juventude na França também, viu na Rússia, né, com a Revolução de 17, né, e posteriormente ele teve lá, acho que em 21, 22, mas ele viu na Revolução Russa o modelo de uma revolução bolchevique triunfante, mas, por outro lado, ele propunha que o socialismo na América Latina não poderia ser nem decalque, nem cópia, né? Na sua estadia na Europa, na verdade, o Mariátegui, ele se depara com uma concepção que nos persegue, né, até os dias de hoje, que ainda é atual, que ele se depara com um mundo que não reconhece a América Latina, nem o que ela significa, nem o que ela produz, né, no campo científico, literário, cultural. E, a partir de então, ele utiliza todo um arsenal teórico marxista para atentar para as especificidades das lutas de classes no Peru, né? Eu já estou aqui falando um pouco do Mariátegui, lembrando que ele não. A gente está discutindo, né, o Mariátegui em um outro momento político, mas o Quijano, ele é um dos grandes propagadores, né, da obra do Mariátegui no Peru, cita bastante o Mariátegui em suas obras, né, justamente pela crítica que o Mariátegui faz a uma linearidade, né, de uma racionalidade específica eurocêntrica, ao idealismo. E o Mariátegui, ele pôde manter viva, né, essa aplicação do materialismo histórico e dialético à análise de uma situação concreta, buscando essas determinações que compõem a totalidade social e as particularidades regionais do Peru, né? Ele refletiu, claro, a partir de um marxismo anti-stalinista, antiburocrático e anti-etapista na América Latina, que não é o marxismo hegemônico, e possivelmente por isso, por muito tempo, determinadas correntes do marxismo latino-americano tiveram e ainda têm uma dificuldade em pensar Mariátegui como esse grande nome do marxismo mundial, né? E o Quijano foi também um dos grandes difusores dessas ideias mariateguistas, né? Para o Quijano, a leitura de Marx do Mariátegui, né, se fazia de uma maneira claramente autônoma, isso para ele era muito importante, e ele descobre em Mariátegui uma originalidade histórica, né, e consequentemente teórica da experiência latino-americana, que não pode ser entendida apenas em função de uma experiência europeia, né, de uma visão eurocentrada, que era a visão dominante do marxismo dos anos 20. Então, diante dessas postulações, o que se pode afirmar é que, certamente, Quijano entendia esse diálogo construtivo das premissas marxistas, né, no Mariátegui. E, obviamente, a partir de formas não mecânicas, né, também desligada das leituras deterministas de condicionamento da superestrutura pela estrutura econômica, mas o Quijano afirma, né, o que Quijano afirma é que o Mariátegui pode ser lido do ponto de vista de uma relação dialética, né, entre essas dimensões simbólicas e materiais de reprodução da vida, né? Então, ele, de certa forma, se aproxima também do marxismo de Mariátegui.
para ir concluindo, eu vi aqui que o meu tempo correu. A interseção entre classe e raça atravessou o marxismo latino-americano e também atravessa a perspectiva decolonial, né? E por isso nos parece importante que o argumento decolonial, enquanto uma ferramenta teórica, não seja confundido com um essencialismo latino-americano, que também caracterizou esse debate eurocêntrico, né, entre exotizar a América Latina e desconsiderar todas as narrativas mundiais, incluindo o marxismo. Então, é preciso que a gente entenda, claro, e é um movimento proposto pelo grupo Modernidade e Colonialidade, que a América Latina cumpriu um papel-chave, né, na consolidação do capitalismo na sua forma imperialista, né? Toda organização territorial, política e cultural que começa na colônia, né, e não se finda até os dias de hoje, é preciso que a gente repense, né, estratégias também de como se contrapor a essa condição, né, subalterna latino-americana, algo que foi proposto por marxistas que estavam analisando justamente essas sociedades desiguais, como os citados aqui, Gramsci, Mariátegui, né? E, claro, a revisão ou superação do marxismo aparece como um tópico recorrente na história das ideias, seja através da influência do revisionismo, seja na fase de burocratização da União Soviética, sob o stalinismo, ou mesmo na América Latina, né? Porém, a gente precisa, né, refletir sobre Marx e América Latina, postulando, claro, Marx pensador das lutas concretas, né, das lutas conceituais, mas também das lutas concretas. Esse foi o movimento feito por Mariátegui, né, que estava ali observando essas relações particulares, né, o problema da terra, do latifúndio, né, como que isso se associa no nosso subcontinente a uma questão de uma suposta inferioridade racial, né, indígena racial, no caso das leituras do Mariátegui, né? O racismo é uma relação social, e essa é uma contribuição importante da obra do Mariátegui, né? Pensar o racismo na América Latina, a questão das raças, né, da raça na América Latina, a partir de um entendimento político, né, junto com o entendimento, né, das diferenças de classe, como uma relação social que se estrutura política e economicamente e que não pode ser resolvida no capitalismo, né? A solução para o problema indígena, para o Mariátegui, seria então uma revolução social, né, onde seus realizadores deveriam ser os próprios indígenas, numa frente única proletária, né, onde não caberia espaço para uma burguesia medíocre e débil, formada no privilégio, como também dizia o Mariátegui. Então, ele dimensiona, né, e isso é muito importante para a gente dialogar, por exemplo, com o Brasil, né, a partir de uma perspectiva decolonial, né, dimensionar a questão do racismo na América Latina como esse problema político-econômico, né, como a gente insere o Brasil nessa crítica, né, a um ocidental-centrismo que atravessa as nossas relações sociais. E aqui, para terminar mesmo, eu lanço uma hipótese nova, que aí é tema para uma próxima fala, é minha nova agenda de pesquisa, junto a um grupo que nós temos aqui na UFPB, Colonialidade, Racismo e Capitalismo, que é a seguinte: a gente não escuta falar, né, nesse leque de discussões sobre decolonialidade de nenhum autor brasileiro, né, ou autora, né, mas existem interpretações fundamentais para a gente pensar a leitura da sociedade brasileira, das nossas chagas sociais, que também foram silenciadas e apagadas, né? E aí eu trago a importantíssima contribuição, né, da tradição radical negra no Brasil, fundamentalmente com Clóvis Moura e com a Lélia Gonçalves, que foram primordiais na disputa por uma renovação epistêmica, teórica e política das alternativas dos grupos subalternos, né, no Brasil, racializados, e que foram intelectuais forjados no movimento negro no Brasil, né, nessa sociedade de desenvolvimento desigual, que estavam ali próximos também a um marxismo antiburocrático, não dogmático, que pretendiam
fazer uma acertadíssima contribuição, né, para a leitura da sociedade brasileira, né? O Clóvis Moura, por exemplo, indica a necessidade de recuperar a memória da resistência negra, então ele está dialogando com a necessidade também da recuperação de uma história integral, né, da memória da resistência. Ele elabora uma teoria social do negro brasileiro, mergulhando na interpretação do Brasil a partir, né, da chave, tendo como chave a população negra. A Lélia Gonçalves, por sua vez, também critica epistemologicamente, né, com a sua categoria política de americanidade, essa crítica à nossa formação social que desconsidera a presença negra no subcontinente, né? Não só no Brasil, mas também em outros países como Cuba, Haiti, né, que tem grande presença de população negra em diáspora. Então, são autores, né, do movimento negro que antecipam e radicalizam também problemas apontados pela decolonialidade, né? Questionam o capitalismo na sua forma imperialista e pensam também a racialização da sociedade que impõe a exploração e também a opressão social, né? Eles trouxeram essas propostas de crítica epistemológica. E o que seria a decolonialidade, então, em sua fecundidade, né? Se não essa ferramenta metodológica, um guia teórico de ação, assim como a gente deve também encarar o marxismo. Bom, eu deixo aqui esse mote para um próximo momento e abro agora para o debate. Falei um monte, mas espero que vocês tenham entendido e que a gente dialogue aqui sobre algumas dessas questões. Obrigada. Muito obrigada, professora Danila, excelente. Eu tenho algumas perguntas aqui, eu queria saber se as pessoas gostariam de também, a audiência gostaria de fazer perguntas, pode ser no chat, pode ser também abrindo a câmera para a gente. Eu tenho, assim, uma pergunta e são duas perguntas, a segunda é um pouco observação também. Olha, eles estão agradecendo e muito entusiasmados aqui no chat. Você diria que essa geração, né, que se descolou dos estudos subalternos e fundou o grupo Colonialidade, Modernidade, eles seriam mais marcados por uma influência teórica do Foucault, e em contraposição à do Gramsci, né, que é uma referência muito importante para os estudos subalternos, fora o do Céu e o Quirrano, que você mencionou, que tem uma relação, Quirrano com a divulgação do Mariátegui, né, e o do Céu com um sólido conhecimento sobre Marx, será que eles teriam, então, mais essa... seriam caracterizados mais por essa leitura do Foucault e na sua interpretação de fazer a crítica decolonial, se apartando, assim, se diferenciando da proposta dos estudos subalternos, né, que usava de uma maneira bem clara, bem explícita, vários conceitos, várias categorias do Gramsci, né? Essa é uma pergunta. E a outra pergunta é muito, muito interessante a sua tese que você está desenvolvendo agora, né? Depois a gente até pode conversar sobre isso, porque eu vou te fazer um outro convite para uma outra palestra sobre isso. Mas a segunda pergunta é a respeito da crítica decolonial, que advém desse grupo latino-americano, né, de tantos países diferentes da Latinoamérica, mas como você falou, maiormente da Argentina e do México. Será que essa crítica decolonial não se expandiria para além da América Latina? Assim, os movimentos que a gente tem visto nos últimos 10 anos, que têm contagiado vários lugares do mundo, e locais que são metrópoles, mas que, de alguma maneira, receberam um contingente muito grande de imigrantes, né, que, na verdade, vinham das ex-colônias. Então, eles lidam com a questão do multiculturalismo, que nós não precisamos lidar, porque nós já somos, né, multiculturais desde o começo, mas
será que esses lugares, inclusive lugares que são metrópoles, né, estão se dando conta, as populações estão se dando conta também da continuidade das relações coloniais, quer dizer, então essa crítica decolonial, ela não seria, ela não transbordaria para além das fronteiras da própria, né, valeriam para pensar não apenas a Latinoamérica, mas a África, os próprios países metropolitanos, né, as populações desses países, Ásia, Austrália, né, Canadá. Queria que você discorresse sobre isso. Você quer responder e depois eu passo a outras perguntas, ou eu leio todas as perguntas? Não sei o que no chat, se alguém comentou alguma coisa no chat. Só tem elogios aqui. Tem uma pergunta. Você gostaria que eu lesse? E você responde. Pode ser, que aí a gente vai ver se tem esse primeiro bloco, né, com mais algumas. O Igor menciona assim, a palestra foi ótima, eu gostaria de saber como podemos aproximar essa corrente de pensamento para os alunos de segundo segmento ou ensino médio. Isso, é a pergunta do Igor. Tá. Acho que é a única, né, que tem, por enquanto. Por enquanto, sim. Certo. Deixa eu ver por onde começo. Bom, acho que eu vou começar com a última. E a pergunta aqui do Igor, agradeço aqui todo mundo que se manifestou. Vou tentar, na verdade, trazer algumas hipóteses, né, para essas questões, não soluções, na verdade, mas para a gente pensando juntos mesmo, né, a partir de hipóteses. Como trazer um debate decolonial, né, essa corrente de pensamento, tem gente que agora chama de agenda de pesquisa, né, para o ensino médio. Bom, inclusive agora eu estou coordenando, né, o PIBID, o núcleo de PIBID de Sociologia aqui, e a gente tem tentado justamente no ensino médio trazer debates que aproximem, né, as nossas questões, né, de chagas sociais latino-americanas, né, a questão étnico-racial, o entendimento mesmo sobre o que é a América Latina, né, como a gente desconhece o nosso subcontinente, que deveria ser o nosso espelho, né? Então, a gente tem tentado fazer esse movimento pensando o seguinte, o que é importante? Conhecer essas interpretações, né, que podem vir a partir de autores que não sejam esses que foram citados aqui como grupo Modernidade e Colonialidade, mas se a gente tenta trazer, né, modifica, inclusive para dar conta das exigências da LDB, né, com a Lei 10.639, né, se a gente traz autores, né, afro-referenciados, autores, né, e autoras do feminismo negro brasileiro, né, contribuições de intelectuais do movimento negro que estão ali, né, ou de contribuições de autoria negra que estejam na literatura, né, também, a partir da experiência, né, é uma forma de descolonizar o currículo, né, trazer outras narrativas, outras vozes, né, para a gente pensar, por exemplo, uma guinada e o papel da sociologia, da história, numa aproximação a partir do ensino médio do que seria, de fato, para além das narrativas hegemônicas, né, as chamadas histórias dos vencedores, mas de uma história integral, né, de onde surge, por exemplo, nossas desigualdades, de onde surge a questão do subdesenvolvimento latino-americano. É possível fazer esse diálogo, né, no ensino médio, pensando, inclusive, interdisciplinarmente. Mas o que eu diria de pronto, Igor, porque é um movimento que a gente tem tentado também trazer, são autores que estão discutindo a partir, né, da nossa realidade, dialogando com nossa realidade, autores e autoras, para o currículo, né? Lembrando que recentemente a gente tem, né, tido a possibilidade de ter mais contato com esses escritos,
com essas teorias, com os novos empreendimentos, né, de editoras, né, que estão comprometidas aí em propagar, de fato, publicizar mais, né, obras. Por exemplo, eu falei aqui no final da fala do Clóvis Moura, da Lélia Gonçalves, Beatriz Nascimento, Carolina Maria de Jesus, né? E aí a gente pode pensar também em outros autores que dialogam a partir de América Latina, né? O próprio Quijano seria um autor que poderíamos pensar, né, a questão geopolítica, o próprio entendimento do que é a identidade, etnocentrismo, são temas que estão ali atravessando, né, os anos, né, de ensino médio, né, na sociologia, na história, penso eu. Então, são perspectivas, né, de diálogo que a gente pode fazer nesse sentido, pensando que o currículo está ali, né, em disputa, em movimento, que a gente tem políticas públicas recentes que ampliam essas possibilidades, né, de descolonizar o currículo, mas que a gente precisa garantir também a formação, né, descolonizada dos nossos futuros professores, né? Por isso que a gente também disputa tanto aqui, né, Débora, nos currículos das nossas licenciaturas. Eu não sei se o curso de vocês é bacharelado e licenciatura, mas da importância também da gente popularizar esses debates nas formações de professores, né, nas formações continuadas, um pouco nesse sentido. Como aproximar, acho que foi a segunda pergunta, né, que a Débora trouxe, como aproximar a perspectiva decolonial para outros lugares do mundo, pensando inclusive a atualidade, né, dessas questões neocoloniais, né, pensando os tão recentes movimentos de luta, né, pela libertação colonial em alguns países, inclusive, né, aqui da América Central, né, do Caribe. Então, na verdade, nesse sentido, a perspectiva decolonial, ela amplia um debate que foi iniciado também por uma gama de autores chamados anticoloniais, né? A gente tem como principais deles alguns autores que se popularizaram na França, né, primeiro, e estavam também escrevendo e dialogando e estudando, né, na Europa, né? O Frantz Fanon, Albert Memmi, tem o Aimé Césaire, né? Esses autores anticoloniais, eles estão pensando também, né, a partir de uma afro-referência, né, do que a gente chama também da perspectiva afrodiaspórica, um anticolonialismo, né? Na verdade, eles se aproximavam, né, de forma mais radical com a perspectiva de transformação da sociedade, né? O movimento anticolonial e as obras desses autores, né, que eu destaco, eles indicam ali, né, eles estão denunciando, né, a violência colonial e a violência contra a população, né, racializada, contra a população negra, também estão anunciando a partir das suas experiências, né, a forma de estar sempre em um não lugar, né, são autores que nascem, né, na Martinica, em Trinidad e Tobago, né, nesses países de colonização francesa, são educados no francês, vão estudar na Europa, quando chegam lá se descobrem, né, descobrem esse racismo e descobrem esse não lugar de não serem considerados, né, claro, franceses, europeus. Então, e vão se aproximar muito mais, né, de uma identidade africana e afrodiaspórica. E aí, nesse sentido, por exemplo, o Fanon ele vai se ligar muito com as lutas pela libertação colonial da Argélia, né? Ele falece antes de ver a independência da Argélia. Outros autores de tradição radical negra, né, que estão pensando essa perspectiva anticolonial, também estão muito ligados com uma militância, né? A gente tem, por exemplo, o Eric Williams, para falar um pouco assim mais com vocês, né, da história. Não sei se é um autor que já foi em algum momento discutido, né? Mas também estamos começando aqui no nosso grupo, Débora, também a conhecer um pouco mais dessa tradição, né, radical negra, que está dialogando a partir de uma metodologia anti-eurocêntrica com a perspectiva de transformação da sociedade, né? Então, sim, a gente já tem, né, esse movimento que seria decolonial, anticolonial, pensado para outros lugares, né, do chamado Sul Global.
Porque eu estava pensando muito, nós discutimos muito, né, a parte do seu texto, o Said, né, Sim, que você sim, também menciona, e como ele é atual, né, como parece agora, mais com esse genocídio na Palestina, parece mais atual do que nunca, né, quer dizer, desmascarou as relações neocoloniais, como elas existem e pulsam, né, como elas existem de uma maneira muito forte, e mascarada, né? Muito mascarada. E o Said é um dos que denunciavam desde sempre, embora ele também tenha ido morar na Inglaterra, depois nos Estados Unidos, quer dizer, ele também estava, como você falou, né? Ele estava fora do lugar onde ele nasceu, mas ele conseguiu olhar e militar, né? A favor, ativista, né? Dos direitos dos palestinos. Então, eu acho que muita gente foi buscar de novo os vídeos do Said, os livros do Said, para sim. pensar agora, né? Sim, a atualidade do Said, de outros autores, né, que estão pensando também, né, a questão do mundo árabe, né, tem o Tariq Ali, tem uma série de autores que são ainda desconhecidos também, né, da gente, mas que estão, né, e aí o Said, nesse sentido, ele de fato se destaca, né, porque se fala muito hoje de intelectual e militante numa perspectiva separada, e o Said tampouco se afirmava como marxista, né? Muito pelo contrário, apesar dele ter um respeito muito grande com a obra do Gramsci, né? Ele é quase que um antimarxista mesmo, mas ele falava, né, sobre essa importância da tomada de posição do intelectual, né? E esse envolvimento dele com a luta, né? E a gente vê resgatado aqui, né? Algumas fotos, alguns vídeos dele. O Said já é falecido, mas de fato é um nome importantíssimo, uma obra densa, né, que a gente deve encarar, conhecer e pensar os limites também, mas as contribuições e a mudança que esse movimento pós-colonial, né, inaugurado pelo Said, propõe para a gente, né, ali dentro de um momento em que estava lendo, né, Foucault, né, e aí já entrando um pouco para a sua outra questão, mas também Gramsci, Lacan, né, como pensar, na verdade, Derrida, como que a corrente decolonial vai ali também, né, dentro dessa fratura, né, quem é que dentro dos estudos, né, da teoria dos estudos culturais, né, quem se aprofunda numa crítica ao imperialismo, quem, né, vai para um pensamento mais pós-moderno, né, pensando de fato o fim da luta de classes, o fim das chamadas, né, grandes narrativas históricas. Esse é um movimento, como você acertadamente indica, né, foi também realizado ali pelos autores decoloniais. E aí, nesse sentido, eu também imagino que eles estejam, mesmo que não anunciem, muito mais próximos do Foucault, né, ao entendimento do poder enquanto uma relação, né, isso tem muito do Foucault, mas claro que eles estão ali de pronto, renunciando qualquer perspectiva, né, qualquer narrativa que venha da Europa. Quanto ao Gramsci, mesmo quando se aproximam, eles não se aproximam do Gramsci militante, né, que está ali pensando, na verdade, a partir dessa categoria, né, de grupos e classes subalternas, a necessidade, por exemplo, de organização desses grupos subalternos, e aí transformados em classes, num partido, né, num partido político, que o Gramsci chamaria de moderno príncipe, para realmente pensar, né, a disputa a disputa dos rumos da sociedade. Então, eles se aproximam mais do Foucault e mais de um Gramsci não revolucionário, né? É um pouco do movimento que tem sido feito nos últimos anos nos estudos filológicos, né, sobre o Gramsci, essa recuperação da radicalidade, da integralidade, né, da obra do Gramsci. O Gramsci ele tem uma obra escrita, né, no cárcere fascista da Itália, que foi publicada a partir do que era, né, ali do que vinha a público pelos seus então colegas, né, do Partido Comunista Italiano, e a gente, né, tem agora
contemporaneamente acesso a uma obra integral, né, do Gramsci, ainda com dificuldades no português para essa obra integral do Gramsci, e principalmente essa parte, né, onde ele está falando sobre os grupos subalternos, essa metodologia, né, que ele fala, né, para pensar esses grupos subalternos que seriam, como que ele diz, um conjunto, né, de grupos sociais heterogêneos que teriam em comum uma posição de subordinação, né, como que são marcados também por uma fragmentação e por episódios de rebelião espontânea, né, um pouco do que a gente vê aqui nos movimentos sociais latino-americanos antineoliberais, mas como que era importante para o Gramsci pensar, na verdade, que isso saísse do espontâneo, né, e que houvesse uma organização, né, desses grupos em classes subalternas e em partidos políticos para disputar, né, de fato, um projeto político de sociedade, né? Então, essa seria uma distância, né, do Gramsci tomada por esses autores decoloniais nas conclusões políticas, né? Abrir mão da disputa da transformação da sociedade. E aí, nesse sentido, eu concordo contigo que eles se aproximam muito mais, né, do Foucault, pensar as relações de poder estabelecidas, né, sobre uma ótica colonialista. Ótimo. O Tiago, ele tem uma pergunta, não é uma pergunta, eu acho que ele quer uma indicação. Estou com medo de fugir um pouco da temática, mas gostaria de saber se eu consigo achar escritos do Mariátegui sobre o problema da terra e latifúndio, no livro Sete Ensaios de Interpretação da Realidade Peruana, ou em outro livro dele. Também gostaria de achar autores conectados com essa temática, com a vivência latino-americana. Bom, oi, Tiago. Não, imagina, você não está fugindo da temática, não. Até porque quando nós conversávamos, né, eu e Débora, sobre o recorte aqui da fala, eu pensei que, né, como é que seria? Se seria uma apresentação do artigo, de qual artigo? Não, mas talvez fosse bom também justamente falar sobre Gramsci e Mariátegui. Por isso que eu também ampliei um pouco a fala nesse sentido, né? Até porque o Mariátegui, ele é essa figura que realiza com muita primazia, né, essa ligação do Marx com as lutas latino-americanas, né? E aí a pergunta é se ele consegue achar algo sobre o problema da terra. Bom, toda a obra do Mariátegui está disponível, eu posso tentar aqui encontrar ou depois enviar para a Débora. Toda a obra do Mariátegui está disponível em PDF aqui na internet, em espanhol. O livro Sete Ensaios de Interpretação da Realidade Peruana, ele está publicado em português pela Expressão Popular, e eu não sei... No Boitempo? Na Boitempo, não, ainda não, mas na Expressão Popular, com certeza. Na Boitempo, eles têm outros livros do Mariátegui, Defesa do Marxismo, tem acho que um outro, não sei se tem um outro, mas sobre o problema da terra, acho fundamental, Tiago, de fato, ler os Sete Ensaios. Não é difícil de encontrar, você vai encontrar ou para comprar ou em PDF em português muito facilmente, e outras obras do Mariátegui, né, que vão discutir outras questões também, estão disponíveis em espanhol, né? Foi uma iniciativa, né, relativamente recente, que tem um museu Casa Mariátegui, tem umas páginas que disponibilizam uma obra completa, né, do Mariátegui em espanhol. Mas a gente já tem bastante coisa, viu, publicada em português sobre do Mariátegui, e também trabalhos que se debruçam sobre a obra desse autor, né? Eu sempre cito o livro do Denny Rubel, que é um professor da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, que ele lançou um livro sobre Mariátegui e as fontes, né, do Mariátegui, com quem que ele está dialogando na América Latina. E Quijano é um deles, né? Ele também traz um diálogo do Mariátegui com Florestan Fernandes, por exemplo. Então, talvez dá uma olhada em intérpretes do Mariátegui para pensar esse problema da terra. Mas, claro, e no autor vai ser
ir direto na fonte vai ser importante. Ele tem justamente um desses 7 ensaios trata, né, do problema do indígena como o problema da terra. Depois eu posso enviar algumas indicações de leituras nesse sentido. Eu também escrevi alguma coisa, né, sobre Mariátegui, como que ele lia, né, essa formação social peruana, essa desigualdade, né, no Peru, e como que latifúndio, né, se juntava também a outras formas de dominação típicas, né, da América Andina, né, como os gamonales. Enfim, depois eu posso indicar um pouco sobre isso, mas os 7 ensaios é imperdível mesmo. Ótimo. Tiago agradece. Mais alguém gostaria de formular alguma pergunta? Aproveitando que a professora Danila está aqui com a gente? Não? Bom, então, você gostaria de falar alguma coisa para encerrar, professora? Sim, sim. Bom, estou aqui lendo também os agradecimentos. Eu que agradeço mais uma vez o convite, né, feito por Débora. Eu confesso, Débora, que eu fiquei entusiasmada e que também fazia um tempinho que eu não falava sobre o tema, né, do marxismo decolonial, exceto agora numa mesa da Unbox, que a gente estava justamente pensando os limites da decolonialidade, né, essas tensões, mas eu tenho agora me dedicado um pouco mais a essa agenda de pesquisa das questões étnico-raciais no Brasil, né? Também em função da minha atuação aqui na área de sociologia das relações étnico-raciais, né? Aqui na UFPB, nas ciências sociais, mas é sempre um gosto assim pensar, rever e revisitar a tese, né? A gente sempre tem um carinho com a tese. Eu tenho uma dívida ainda com a minha tese que eu ainda não publiquei em livro, mas pretendo fazê-lo em breve. E é importante da gente tentar também entender as contribuições desses autores, entender os limites, e eu busco, né, um pouco esse movimento último que eu destaco aqui, de abrasileirar esse debate, né? Como que nós aqui no Brasil, na história, nas ciências sociais, como que a gente pode se aproximar dessa perspectiva crítica, né? Dessa perspectiva metodológica, de crítica epistemológica a um saber que não dialoga com nossa realidade, né? Que não dialoga com as nossas chagas sociais e que não busca resolver os nossos problemas, né? E os nossos anseios de sociedade. Então, essa, para mim, é a grande contribuição da perspectiva decolonial e do marxismo, né? Então, quem que pode responder nessas questões de época para a gente? Quem que pode nos dar um prisma de leitura nesse sentido? Então, conhecer esses autores na fonte, né? Conhecer direto, né, esses autores, suas obras, né? Autores e autoras do movimento negro brasileiro, autores que dialogam a partir da perspectiva latino-americana, né, que se aproximam também com a questão racial, acho que é fundamental para a gente pensar realmente como não reproduzir, né, na nossa sala de aula, nas nossas disciplinas, no nosso fazer docente, vocês também, né, que estão aí em formação, pessoal da licenciatura, eu que eu também tenho dialogado muito com os meus alunos, como que a gente contribui, né, para essa transformação do currículo nesse sentido também, nesse sentido de crítica a uma perspectiva eurocêntrica que nos desconsidera, né, enquanto também criativos, também cheios de experiências, né, revolucionárias interessantíssimas, né? Então, que a gente conheça cada vez mais esses autores e autoras, né, seus limites e fundamentalmente suas contribuições também. Acho que é isso. Tá ótimo. Muito obrigada por colaborar. A gente precisa fazer muitas discussões no campo da história, porque o campo da história é muito marcado por esse colonialismo, né? Pelo colonialismo do saber, né? Como dizia o Quijano, e até a própria elaboração do currículo, né? Dos programas de estudo, eles se pautam
por uma linha do tempo da sociedade, né, da sociedade, desenvolvimento das sociedades europeias. Então, a gente precisa romper com isso, né? Eu acho até mesmo descentralizar, né, essa narrativa histórica, temporal, e a discussão com a sociologia, ela tem sido assim, de uma enorme importância para isso, para a gente ter uma visão mais crítica sobre os nossos saberes, né, nosso campo de estudo. E muito obrigada por esse encontro, por esse momento. Eu vou interromper a gravação. Tá bom. Teu microfone está fechado. Eu vou interromper a gravação e aí a gente conversa um pouquinho. Tá bom. Tá ok? Então, vou interrompendo agora. 1, 2, 3 e...